Salve, salve você investidor mais, tudo bem com você? Augusto por aqui. E aí, pronto para mais uma etapa na nossa jornada da prosperidade? Então, cola aqui com a gente que você sabe que o papo é direto e reto, do jeito que você merece, sem enrolação. Direto ao ponto. Há uma diferença enorme entre apostar e investir. Mas essa crença limitante de que a bolsa é um cassino, ela está tão difundida na sociedade que muitas pessoas ainda caem nela. E não é só quem não tem educação financeira, quem ainda está com dinheiro na poupança, ou quem nem consegue fazer uma poupança mensal. Gasta tudo aquilo que ganha, está naquela corrida dos ratos. Não. Quem já começou a investir também pode cair nessa crença limitante. Lembra, o sistema da pobreza ele é muito bem estruturado. E várias vezes ele está pronto para tirar o seu dinheiro e colocar no bolso dele e te manter pobre. Eu vou te dar um exemplo, mas para isso eu preciso entrar um pouquinho na parte técnica. Eu vou só dar uma pincelada, tá bom? Para você que já está mais avançado, já tem um grau de conhecimento maior e está aqui comigo, está gostando do que está ouvindo, aguenta um pouco aí. Eu sei que às vezes eu vou falar de conceitos básicos e não vou me aprofundar tanto, mas eu tenho certeza que o final vai ser surpreendente e você vai gostar. E pode fazer a diferença na construção da sua mentalidade, beleza? Basicamente, a gente tem dois tipos de investimento, que é de renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela se caracteriza por emissão de dívida. Você está comprando uma dívida, você passa a ser credor, beleza? Vou parar por aqui. Renda variável, você está se tornando acionista de uma empresa, de um fundo de investimento, beleza? Quando a gente fala de renda fixa, é simples. A gente tem ali o indexador, então você já sabe qual que vai ser o seu rendimento, com base nesse indexador que você contratou. E a renda variável você não tem certeza nenhuma. Você só sabe que você está comprando um papel de uma ação, uma cota de uma ação, e está se tornando sócio dela. Beleza? Agora eu vou esquecer um pouquinho renda fixa e vou olhar aqui para renda variável. Na renda variável, existem duas grandes modalidades de investimentos. Uma delas, eu te garanto que não é nem investimento. Seria mais ou menos como querer comparar poupança com renda fixa. Você pode até ouvir alguns especialistas falando, especialista não, alguns influencers falando que poupança é renda fixa, mas ela não é, tá bom? Ela não é considerada um investimento, porque ela é caracterizada como um depósito à vista. Mas aqui, voltando para a renda variável, existe uma modalidade que é a especulação. Ela se caracteriza por comprar e vender ação, o papel da ação, num curto período de tempo, buscando o ganho de capital, seja na compra, seja na venda do papel. A análise que é feita é uma análise técnica. Vai olhar o gráfico e vai ver se a ação tem tendência de alta ou tendência de baixa. Se ela tem probabilidade de, nos próximos passos, crescer ou cair. E com base nisso, você vai comprar e vender mais caro ou vender agora e comprar mais barato. Beleza? Isso é especulação. Se você fizer isso dentro de um dia, você é um day trader. Isso é um day trade. Se você fizer isso ao longo dos dias, é swing trade. Beleza? Só que aqui a gente ainda está falando de especulação, não é investimento. A especulação se assemelha com a aposta. Guarda essa informação aí, tá bom? No investimento, não. A análise aqui não é técnica. Não vai querer saber a cotação da ação, como que está o andamento do gráfico. A análise aqui é chamada de fundamentalista, porque vai olhar os fundamentos da empresa que você está querendo ser sócio. Na especulação, a ideia é mais o papel do que a empresa. No investimento, você olha a empresa. O papel, que é aquele ticker que representa a empresa, como por exemplo no caso do Banco do Brasil, que é o BBAS3. Isso é o ticker, é o papel, tá bom?
mas ele representa uma empresa. E se essa empresa é sólida, é segura, tem bons fundamentos e tem uma perspectiva de continuar a dar lucro, toda empresa ela é fundada com o objetivo de ter lucro. Se essa empresa tem tudo isso, ela vai gerar lucro. Se a empresa gera lucro, o acionista dessa empresa fica rico. Eu sou rica! Uau! Eu sei que isso não é novidade para ninguém. Mas é importante fazer essa distinção para entender onde está o foco de um e onde está o foco do outro. Lembra que eu falei? Vou direto ao ponto. Isso é investimento, isso é especulação. Puxa a especulação para cá e assemelha ela com uma aposta. Eu estou apostando se essa ação vai subir, eu estou apostando se essa ação vai cair. Sim, esse tipo de movimento se assemelha muito com uma aposta, mas ele não se assemelha em nada com o investimento. O investimento está focando no seu dinheiro trabalhando para você ao longo do tempo. Lembra que a gente falou lá na analogia do xadrez? Não é um movimento sagaz, uma tacada de sorte. Não é um golpe. É uma série de movimentos que vão te levar à sua liberdade financeira, à sua independência, à mudança do seu patamar econômico, crescimento patrimonial e assim por diante. Aqui não. Aqui a gente está falando de movimentos. Eu olho a ação, o ticker da ação e falo, poxa, pelo desenho do gráfico, a probabilidade é que ela vai subir. Eu compro e eu rezo, se eu tiver religião, para que essa ação suba. Ou eu vendo e rezo para que ela desça. É basicamente isso. E aí, aqui está o pulo do gato do nosso vídeo, que a gente está falando de construir a mentalidade do investidor. Eu sei que até aqui não tem novidade para ninguém. Talvez aqui na parte da especulação, como não sendo uma forma de investimento, mas estando dentro de renda variável. Sem novidade, certo? Só que aqui tá o pulo do gato, o que o nosso canal está querendo trazer para você. Educação financeira com a construção da mentalidade do investidor. O especulador, assim como o apostador, ele cai num viés comportamental que é o viés do excesso de confiança, o viés do otimismo. Exato. A partir do momento que eu fiz aquela aposta, que eu cravei o resultado, eu torço para que o resultado seja exatamente do jeito que eu esperava. E não tem outro resultado possível. Se eu comprei uma ação esperando que ela me dê lucro dentro do dia, que ela aumente o valor dela, ela tem que aumentar o valor. Mais ou menos. Mas ela tem que aumentar o valor. Se ela não aumentar o valor dela, eu perdi. Se eu apostei no jogo do bicho, não sei aí onde você mora, mas aqui na minha cidade, no interior do estado de São Paulo, uai, é muito comum ainda tem jogo do bicho. Não, Polícia Federal, eu não sei de nada, eu não sei dar nomes aqui não. Brincadeira à parte. Mas tem corrida de cavalos, cassino, jogo do bicho, loteria federal. É uma aposta. Vai lá na Mega da Virada, todo mundo, uhul, vou jogar 6 números aqui, fazer a minha fezinha. Anota aí, pega seu bilhete, presta atenção. Eu tô confiante que vai sair os 6 números que eu coloquei. E se não saiu? Blau, blau. Se saiu 5, eu ganho um pouquinho, mas ou dá ou não dá. A partir do momento que eu fiz a minha aposta, eu tô confiante no resultado. Eu preciso que aquele resultado seja positivo. Na análise fundamentalista, quando a gente é um investidor, a gente tem a mentalidade de investidor de longo prazo. E olha só, não é todo mundo que tem mentalidade de investidor. Provavelmente você vai conhecer muitas pessoas na sua vida que investem, principalmente a partir de agora que você está nesse universo. É um caminho sem volta. Daqui você não volta para trás. Uma vez que você veio e bebeu dessa água limpa, você nunca mais vai voltar para a corrida dos ratos se você não cair em nenhuma armadilha que te faça voltar para lá correndo. Mas você vai conhecer pessoas que investem. Não necessariamente essas pessoas que investem possuem a mentalidade do investidor e desenvolveram o mindset da prosperidade. Às vezes essas pessoas só estão querendo enriquecimento. Beleza? Quando você tem a mentalidade de investidor de longo prazo, você não se deixa levar pelo viés comportamental do excesso de confiança, do excesso de otimismo. Você não é um otimista com aquilo que você fez, com aquela
aquele movimento. Você não precisa ficar rezando para que o seu resultado dê certo e que a sua análise esteja totalmente correta. Isso porque a gente se baseia num indicador que se chama margem de segurança. Sim, eu sei, a gente ainda está na etapa de construindo a mentalidade do investidor. A ideia aqui não é entrar tanto na parte técnica, mas eu preciso te apresentar alguns elementos para te mostrar que a gente não está se baseando em achismos ou em conto da carochinha, no canto da sereia. Não, tem uma parte técnica que embasa tudo isso que a gente está falando aqui. Warren Buffett, discípulo do Benjamin Graham, eles difundiram essa ideia da margem de segurança. E o que isso quer dizer? Então, se você comprou a ação da empresa, mas algum fator externo, algum dos pontos que você tinha analisado muda, o preço justo dela pode diminuir, ou o preço de mercado pode subir. Viu como que encurtou essa distância? Isso é a margem de segurança, é para isso que ela serve. Quanto maior a sua margem de segurança na hora de entrar num ativo, maior é a certeza que você não fez um movimento errado. Que independente do movimento do mercado, dos movimentos externos, à sua análise, você ainda fez um bom negócio, você fez um bom investimento. Você não tem que ficar confiando, rezando para que aquilo vá para a direção que você quer, para que o preço da sua ação vá para a direção que você quer. Você tem a tranquilidade de poder esperar e observar ao longo do tempo essa ação se valorizar, porque é o caminho lógico de uma empresa boa, com bons fundamentos, que ela cresça ao longo do tempo, correto? E se ela cresce, o acionista ganha mais, seja pelo ganho de capital, seja pelo dividendo que ela paga. Hoje a gente não vai entrar nessa modalidade de crescimento e dividendo, mas são dois tipos de investimento para o longo prazo. E é nesse tipo de investimento que a gente, aqui no Você Investidor Mais, vai focar. Porque a gente acredita que isso é o que distingue uma aposta do investimento. E ter essa mentalidade é a grande diferença. A diferença entre a mentalidade do apostador e a mentalidade do investidor. Um só tem um resultado possível para ele ter lucro, para ele ganhar. No outro, há uma gama de possibilidades que podem acontecer e mesmo assim a gente ainda pode ganhar. A gente ainda pode estar no caminho certo. Conta para mim, você já tinha percebido que há essa diferença enorme? O apostador, ele é sempre um otimista nato, ele sempre acha que tudo vai dar certo e tudo aquilo que ele fez vai dar um bom resultado? Enquanto o investidor de longo prazo, ele é uma pessoa com mais serenidade e com mais precaução. Quer ver só? Lembra que eu falei da margem de segurança, certo? Isso quer dizer também que você pode até fazer uma análise de uma empresa e falar que essa empresa é boa. Olhar os fundamentos dela e falar, poxa vida, tudo isso daqui é muito bom. Mas se a margem de segurança não for favorável, o investidor de longo prazo não vai fazer uma aposta que é, mesmo sem esse indicador dando aval para ele entrar, ele vai entrar no negócio. Porque ele não é um apostador. Ele já venceu esse viés comportamental do excesso de confiança. Ele vai procurar outras oportunidades. E aí a gente tem a carteira de investimento e o radar de opções. Tem empresas que eu acompanho faz tempo, como por exemplo a VEG, uma excelente empresa da Bolsa de Valores, só que ela só cresce. E quanto mais ela cresce, menos margem de segurança ela tem para entrada. Então eu prefiro esperar ela voltar num patamar mais baixo para poder comprar ela no preço justo. Isso porque a gente analisa também o custo de oportunidade. É outra parte técnica que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, só para te dar um gostinho, como o seu dinheiro é limitado e você tem que fazer ele render quanto mais melhor e quanto mais rápido melhor, a gente sempre analisa qual que é o melhor custo de oportunidade. E aí entra uma briga muito legal, é muito gostosa de discutir, que nesse período de taxa Selic tão alta, se vale a pena manter seu dinheiro na renda fixa ou investir na bolsa de valores. Porque agora a renda fixa está pagando muito bem. Enquanto isso, a renda variável está
tá oscilando sempre para baixo. Você tá vendo o seu patrimônio sempre correr para baixo. E aí? Você já faz parte desse universo? Já entrou nessas discussões? Comenta aqui pra gente. Comenta também o que você achou desse vídeo. Tem algum viés comportamental? Tem alguma crença limitante? Algum paradigma que você acha que é muito importante a gente falar, que vai atrapalhar o investidor na hora de começar os investimentos e durante essa jornada e que a gente ainda não abordou? Se tem, comenta aqui. Comenta quais são as armadilhas do sistema que você já caiu ou que você já viu. Tem uma que eu vou falar no próximo vídeo que é muito interessante e eu confesso que eu caí nessa também. Eu tô fazendo a conta aqui, produção, eu acho que eu sou o cara mais indicado para falar disso. Eu caí em praticamente todas as armadilhas do sistema. Rapaz, que vergonha! Brincadeiras à parte, um forte abraço. A gente se vê na próxima parada. É muito bom ter você aqui conosco.